Todos acharam Mateus 13:24? Vamos ler 2 versículos. Está escrito assim, o versículo 24. Outra parábola lhe propus, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Amém? Glória a Deus. Até a lição. Glória a Deus. O evangelista Mateus, ou chamado de Levi, era um dos coletores de impostos de Israel para pagar tributo, pois nesse tempo Israel pagava tributo ao Império Romano. E Mateus era um desses, ou Levi, como era chamado. E um dia Jesus passou e o viu, chamou, ele atendeu o chamado e fez uma festa na sua casa para receber a Jesus. E depois ele passa a escrever o que ele viu, o que ele viveu e o que ele ouviu da boca de Cristo. E aqui está um relato das palavras de Jesus para os seus discípulos. E ele emprega a palavra, vamos ver diversas vezes eles falaram o reino dos céus, porque sendo ele judeu, ele não falava o nome de Deus diretamente. E aqui não que ele escreveu para o povo judeu, mas ele, como judeu, preservou a cultura e o costume nas suas falas, porque o povo judeu foi o que teve mais dificuldade de entender que Jesus era o Messias, de crer que Jesus era o Messias. E Mateus ele vai escrever de uma forma, preservando aqui a sua fala, para dizer: não estou invalidando a lei nem a cultura, porque Jesus foi um judeu praticante, mas eu estou escrevendo na mesma cultura, com a mesma língua, e provando que Jesus de fato é o Messias. Nesse relato, visto que ninguém precisa anular cultura, costume, tradição, para provar que Jesus é o Senhor, o Salvador. Nesta parábola, visto que Jesus contou diversas parábolas, e quando Jesus fala por parábola, como se a profecia que Isaías diz: abrirei a minha boca em parábola e revelarei enigmas aos sábios. E aqui nós vemos que em algumas parábolas que Jesus conta, nem todos compreendiam o significado das parábolas. Então, os discípulos em particular diziam: Senhor, o que tu queria dizer? O que tu queria dizer com aquela parábola? E Jesus explicava em particular quando eles não compreendiam. Se precisar, eu uso, parece que também está fraquejando também. Então, em particular, Jesus revelava a eles o significado das parábolas, visto que a parábola não é uma fábula, né? A fábula é algo inventado, uma fantasia do coração ou da mente humana. Cria-se uma ideia e ali uma fantasia que ela coloca como se fosse um fato, mas é apenas uma fábula. Uma parábola, Jesus vai usar
coisas reais, como ovelha, pasto. Davi disse: Senhor é meu pastor, e ele me guia aos pastos verdejantes. E a gente não come capim, ele está se assemelhando a uma ovelha. Deus, como um pastor, é um cuidador, alguém que cuida, alguém que alimenta, alguém que dá segurança, alguém que dá descanso, alguém que protege. Então, Jesus também vai usar parábolas para revelar em coisas, para revelar o reino de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos 1, ele diz que na sabedoria de Deus o homem não o conheceu. Por isso, a sabedoria de Deus tornou-se loucura. E assim nós cremos pela loucura da pregação. E para os que se perdem, a cruz é loucura, mas para os que são salvos, é o poder de Deus de todo aquele que crê. Então aqui a sabedoria humana, ela entra em contradição com a sabedoria de Deus. E aí Paulo diz que muitos, inculcando por sábios, tornaram-se loucos em seu próprio raciocínio, mudando a imagem do Criador, a imagem da criatura, adorando mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então Jesus, e aqui a gente entende que quando Jesus foi para ser preso, foi enviado soldados para prender ele, e ali naquele momento que eles foram prender Jesus, Jesus estava no meio de um discurso, e eles disseram: não vamos interromper, vamos ouvir ele falar primeiro, vamos ouvir ele, o discurso dele, depois que ele terminar, não vamos invadir a multidão, pois pode provocar uma rebelião. Então, enquanto eles ouviam, a Escritura diz que Jesus está ensinando, e enquanto Jesus está falando, as palavras de Jesus foi penetrando os seus ouvidos, descendo para o seu coração, e ali foi feito como um aguilhão, ou uma agulha, ou como uma espada que foi cortando os seus corações. Quando Jesus terminou o discurso, Jesus disse: pronto, agora pode me levar para o interrogatório. E ali o soldado disse: rapaz, ninguém nunca falou como este homem, é melhor não pôr a mão nele não. Então, quando Jesus ele vai ao campo, ele vai falar de forma simples, para que os simples entendessem a palavra de Deus. E aqui muitos, quando Jesus chegava diante dos doutores e das grandes sinagogas, Jesus também vai falar como um doutor. E por isso Nicodemos vai dizer: mas peraí, então eu quero dizer que eu vou ter que voltar no ventre da minha mãe depois de velho. Aí Jesus chega para ele e até essa carta e diz: peraí, mas sendo mestre, não compreende essas coisas. Então Jesus vinha com uma mensagem de Deus, uma mensagem que para os homens é incompreensível. Jesus ele vai usar coisas do campo como uma plantação, porque eram pessoas simples, pessoas que não tinham muito acesso aos estudos, não eram doutores nem mestres, e pelos mestres eram julgados como pessoas malditas ou a plebe da sociedade, os plebeus da sociedade, pois não eram pessoas cultas. E assim a gente percebe, não quer dizer que os seus discípulos eram ignorantes, mas eles não eram doutores, e por isso, quando eles pregam no sinédrio, eles vão olhar e vão dizer: olha lá, eles são indoutos, ou seja, não são doutores, mas vemos que ele andou com ele. Como ele quem? Andou com Jesus, e por isso fala igual a ele, fala fluente, fala com autoridade, fala com veemência, fala com ousadia acerca do reino, porque andou com ele. Então Jesus tornou a mensagem que para os homens é impossível de compreender, Jesus tornou simples para a nossa compreensão, uma mensagem que até homens do campo, não doutores e nem estudados, poderiam compreender a mensagem do reino. E aqui ele diz outra parábola
homem que semeou boa semente no seu campo. E aqui, quando Jesus fala do seu campo, ele está falando do mundo. O campo é o mundo. E este homem que semeou boa semente, este homem está se mostrando a Deus que enviou o seu servo para semear a boa semente. A boa semente é a palavra de Deus e a revelação do reino de Deus. Então Jesus é bem simples na sua mensagem, e ele está pregando uma pessoa simples, e ele vai revelar o propósito do reino de Deus, o reino dos céus. Quando Jesus fala o reino de Deus, está revelando o reino aonde Deus habita, aonde Deus está. E em todo lugar que Deus é o Senhor, ele é rei, ele está reinando, logo se torna o reino de Deus. Visto se Deus habita em mim e em você, logo Deus está reinando, e eu e você passamos a ser, Deus passa a habitar dentro de nós. E isso, os discípulos vão perguntar, vai dizer: Senhor, mas quando será os sinais da tua vida, e que sinal haverá dessas coisas? Jesus disse: tome cuidado para que ninguém vos engane, pois muito virão em meu nome, dizendo: ele está ali, ele está aqui, ele está acolá. Mas ele disse: não vá, nem os sigais, porque o reino de Deus habita dentro de vós. Então, quando Deus reina, quando Deus governa, quando Deus guia a nossa vida por completo, logo nós nos tornamos o reino de Deus, lugar onde Deus reina. Quando o evangelista Mateus, ele prega a palavra dizendo o reino dos céus, ele está falando de um reino vindouro, ele está falando de um reino celestial, e não deste reino terreno. Logo, quando Jesus está diante de Pilatos para ser interrogado, Pilatos vai dizer para Jesus a seguinte frase: olha, tu sabe que eu tenho poder sobre ti, eu tenho autoridade para te prender e te mandar soltar. Pilatos não estava dizendo: Jesus, tu sabe que aqui quem manda sou eu, e se eu quiser te matar, eu te mato. Se eu quiser que tu vive, porque a palavra de autoridade está na minha mão. Jesus, calmamente, olhando serenamente dentro dos olhos dele, vai dizer: nenhum poder sobre mim tu teria, se do alto não fosse te dado, mas quem entregou a ti, maior pecado tem. Logo Jesus está dizendo, e ele interroga Jesus mais uma vez: tu não é rei? Alguns aqui disseram que tu é rei. Tu é rei ou tu não é? Me diga logo, me tira dessa agonia. Jesus olha para ele calmamente e diz: tu o dizes que sou rei, e para isso vim, porém o meu reino não é deste mundo. Então Pilatos olha para ele e não entende o que Jesus está falando. Talvez ele pensou: deve ser um louco, deve estar delirando devido à chicotada que ele tomou de sofrimento. Ele está falando coisa com coisa. Mas Jesus disse: o meu reino não é deste mundo, porque se fosse, os meus servos logo pelejariam contra vós para me soltar. Mas Jesus disse para Pilatos o seguinte: o meu reino não é daqui, a minha luta não é carnal, o meu combate não é esse, porque se fosse, eu rogaria ao Pai e ele enviaria uma legião de anjos e não sobraria aqui nem o pó de tu nem do teu reino, mas pela vontade do Pai eu continuo obedecendo. Então, quando se fala do reino dos céus, o evangelista Mateus está falando de um reino vindouro, de um reino celestial, de um lugar aonde o homem nunca foi, nunca experimentou, apenas deseja estar lá, porque o Espírito que habita em nós, ele veio de lá. Então, logo quem clama primariamente é o que a Escritura diz em Apocalipse 22, pela boca do evangelista João, dizendo: o Espírito e a noiva dizem vem. Então o Espírito e a noiva dizem vem. Então ele está dizendo: quem diz vem, ó Jesus, primeiro é o Espírito, e a noiva que tem o Espírito acompanha o Espírito dizendo: ora Maranata, ora vem Senhor Jesus, misericórdia. Glória a Deus, glória a Deus. Logo a gente entende que um cristão sem o Espírito, ele
do Senhor Jesus. O cristão sem o Espírito, ele tem medo da volta de Jesus. Um cristão sem o Espírito, ele não deseja, ele não anela. Muito pelo contrário, ele diz: olha, Senhor, a vida ainda está boa aqui na terra. Eu preciso conquistar, eu preciso usufruir ainda. Fica mais um pouquinho aí, porque a terra se tornou um lugar mais confortável para ele. Mas o cristão que ama a Cristo, que é cheio do Espírito, acompanha o Espírito, dizendo: o Espírito diz: ora vem, Senhor Jesus. E a igreja diz: ora vem, Senhor Jesus. Glórias a Deus. Observe o que ele diz: o reino dos céus é semelhante. Ele não disse é igual, porque quando se falando desse reino, não se pode comparar com nada da terra. Ele não poderia dizer o reino dos céus é igual. Não, ele disse é semelhante, é parecido. Se a gente olhar para a terra, para algo que ele está dizendo aqui, semelhante ao homem, que semeou boa semente no seu campo. Ele está dizendo: a terra não se compara com o reino dos céus. As coisas celestiais não podem ser comparadas com as coisas terrenas. O apóstolo Paulo, quando ele vai estar, ele vai dizer: olha, irmãos, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Não se pode comparar as coisas do Espírito com as coisas terrenas. Não se pode comparar as coisas celestiais com as coisas deste mundo. Então ele disse: é semelhante, é parecido ao homem que semeou boa semente no seu campo. E aqui a gente pode entender que quando o profeta Isaías vai cantar o cântico do seu amado, no capítulo número 5 do livro do profeta Isaías, ele diz: eu cantarei ao meu amado o cântico do meu amado. O meu amado comprou um campo no outeiro feticíssimo, limpou das pedras, sachou, fez nela uma torre, cavou nela um lagar e plantou de vide escolhida. Mas no seu devido tempo, quando ele foi colher, colheu uvas bravas. Calma aí, ele plantou as melhores sementes, ele limpou a terra, tirou as pedras, construiu nela uma torre, fez nela um lagar, construiu também um lugar para que alguém ficasse vigiando, para que o inimigo não entrasse e destruísse a sua plantação. Ele adubou, arrancou as pedras, limpou os espinhos e esperou que desse fruto bom, mas deu uvas bravas. Ele não estava falando de uva, ele não estava falando de uma plantação, mas ele estava falando de um investimento que Deus fez na terra, na vida dos homens. E quando Deus esperou um bom resultado desses homens, o que Deus escolheu, colheu, os frutos foram frutos azedos, uvas bravas, uvas selvagens, povo rebelde, povo desobediente, nação incrédula, nação arrogante, descrente, que não creu no que Deus fez, nem recebeu de bom grado o investimento que ele fez. Quando o evangelista Mateus emprega essa palavra, ele está dizendo: Deus enviou o seu filho, que se entregou na cruz para plantar a boa semente, que é a sua palavra e o seu Espírito nos homens, mas mesmo assim os homens foram ingratos, não o aceitou, não recebeu, não creu, rejeitou a graça. Aleluia, glória a Deus. Rejeitou a graça, rejeitou o sacrifício de Cristo, rejeitou o Espírito de Deus, rejeita a sua palavra, não quer, não aceito. Se não for do meu jeito, para mim não me cabe. Para mim a igreja teria que funcionar assim. Para mim a igreja tinha que funcionar dessa forma. O pastor tinha que se comportar assim. Tudo tem que ser do jeito do ímpio, do jeito do incrédulo. Porque se não for do jeito deles, para eles não está bom. E aí tem cristão que acompanha, concorda, participa das mesmas conversas. Hoje a palavra
ele pegava um sacrifício e levava e dizia: olha aqui, Deus. Outra vez ele era injusto e não se arrependia para parar com a sua iniquidade. Antes queria barganhar com Deus, com os seus sacrifícios, com os seus cultos, com as suas ofertas, com as suas adorações vazias. E Deus vai olhar para ele e diz assim: pensas que eu sou igual a você? Por acaso como eu carne de touro, eu bebo sangue de bode? E ele diz: olha para o chão, para a Maria. Ele diz: pois tudo é meu. Oferece a Deus sacrifício de louvor, que é o sacrifício de lábios que confessa o seu nome, e Deus não desprezará no teu sacrifício. Aleluia, Jesus. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Tudo que Deus ofertou e ofereceu ao homem do mundo, ele disse: é bom. E bom só existe um, que é Deus. Uma vez um jovem chegou para Jesus e disse: bom mestre, pois ele não tinha Jesus como Deus nem como Senhor. Olhou para Jesus e disse: ele é um mestre. E um mestre é um professor, ele é um professor como algum outro. E ele fala umas coisas interessantes, eu gosto de ouvir ele, porque ele fala legal. E ele até é famoso, alcançou um público, então eu quero andar com ele, né? Tem gente que vai para o evangelho assim, iludido. Eu vou lá porque eu quero ser famoso, eu vou lá porque eu quero, eu acho, né? Eu sou simpatizante do evangelho. Mas quando o espinho da coroa fura o seu pé, é o primeiro a se escandalizar. Mas quando o sol da perseguição, por causa da palavra, esquenta, é o primeiro a dizer: não quero mais, não estou pronto para isso, não era isso que eu esperava, não estou sendo torturado, alguém está me perseguindo, alguém quer ver o meu fim. Só conversa de gente alabando, porque não entendeu o chamado do Evangelho de Jesus Cristo. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Então tudo que Deus ofertou ao homem é bom. Tudo que Deus faz é bom. João no capítulo 3:16 ele diz o quê? Deus o quê? Deus amou o mundo. E aqui Deus não coloca dizendo assim: olha, agora que você é cristão eu te amo porque tu é cristão. Não. João diz que ele amou o mundo. Quando ele coloca o mundo aqui, ele não está dizendo o sistema do pecado ou da iniquidade, da corrupção que domina e governa os homens. Ele está falando o mundo no sentido humano, ou a sua criação, animais, natureza, mares e peixes e homens e animais terrestres selváticos. Ele está dizendo: Deus amou o mundo. Por que Deus amou o mundo? Porque no princípio tudo que Deus fez, Deus disse que top. E Deus criou e disse: é muito bom. Deus não disse que era bom, Deus disse: é muito bom. Então Deus não poderia odiar o que Ele criou. Deus não vai se contradizer em criar algo e depois odiar a sua criação. Então Ele disse: semeou boa semente no seu campo. Logo Ele está dizendo: o mundo é meu. O campo é meu. E tudo que acontece só acontece até quando eu quero. Então Deus pega, cria o mundo, o homem faz assim a criação, e o homem se desvirtua, sai do caminho, pega, transgride. Agora Deus volta e diz: vou ter que semear. Vou ter que semear uma boa semente, porque o campo está corrompido. O campo foi corrompido. Vou semear e vou semear boa semente. E quando Deus semeia a sua boa semente, e aqui entra um trabalho, porque primeiro a gente sabe que quando Deus criou o mundo, pegou o homem que havia formado e colocou ele para lavar a terra. O mundo era perfeito.
Mas um homem fraco e a sua mulher fraca, pois Deus disse: tu governarás. Deus fez o homem e disse: tu governarás. A Escritura diz que Deus pegava a sua criação, trazia até o homem Adão e dizia: coloque o nome, e o nome que tu colocar será. Deus estava dizendo: tu está tendo poder e autoridade. O pessoal que coloca o nome é quem tem autoridade sobre. E ele disse: tu governarás os animais selváticos que voam, que nada e que rasteja. Tu vai dominar. Mas o homem perdeu o domínio do mundo, perdeu o controle. E agora ele disse: um homem que semeou boa semente no seu campo. Então o campo foi corrompido, o campo foi tomado da mão do homem, o homem perdeu o domínio. E agora o seu inimigo passou a governar. Por isso Jesus disse: o mundo jaz no maligno. Quando Jesus estava pregando e ensinando a seu discípulo, ele disse: eu tinha muita coisa para vos dizer, mas aí se aproxima o príncipe deste mundo, vamos. Jesus não estava fugindo com medo. Jesus estava saindo daquele ambiente, porque o maligno estava ali para atrapalhar o seu discípulo de compreender a mensagem que Jesus estava ensinando. E uma coisa a Escritura diz: foge da aparência do mal. Quando Jesus disse: o príncipe deste mundo se aproxima, está falando de príncipe, quer dizer principado ou governador. Alguém que governa, alguém que está com o seu poder, com o seu senhorio, se apoderando daqueles que estão fora do domínio e do reino de Deus. Pois se alguém não está no reino de Deus, está no reino das trevas, dominado, governado, fazendo a vontade do diabo. É simples. Se alguém não é guiado pelo Espírito, esse não é filho de Deus. E se alguém é guiado pelo Espírito, esse é filho de Deus. O campo agora passou a ser governado por um inimigo, porque o homem perdeu o domínio, perdeu o controle. O homem perdeu, mas Deus não. O homem perdeu, mas Deus não. Por isso ele disse: alguém que semeou boa semente no céu. Então Deus entregou ao homem o poder e a autoridade para governar o mundo, para desfrutar da criação que Deus criou, mas o homem entregou ao inimigo o governo. Porque foi fraco, porque foi frouxo, porque não sustentou, não governou, não soube usar o poder que Deus lhe deu para governar a terra. Então ele pegou e entregou na mão do seu inimigo o governo do campo que Deus lhe entregou. Porém, quando o homem perde, Deus agora levanta alguém para reaver, para pegar de volta o domínio e o governo deste campo. E aqui entra alguém que não é homem, nem filho de homem. Glórias ao Senhor. E aqui na parábola da vinha, Jesus conta dizendo assim, que o Senhor tinha uma vinha e arrendou aos homens. E quando ele arrendou essa vinha aos homens, ele enviou os seus servos de tempo em tempo para receber os respectivos frutos. Observe que Deus mais uma vez
deu um voto de confiança aos homens, dizendo: cuide do que é meu, governe, usufrua, coma da vinha, já que você é um trabalhador, você pode se beneficiar dela. As bênçãos de pelo você cuidar do que é meu, as bênçãos virão sobre você. Você tem direito. Só que os homens começaram a cuidar da vinha que é de Deus, da sua plantação, daquilo que o homem não fez nenhum esforço para adquirir, porque Isaías disse que ele cavou, comprou o campo, cavou, limpou as pedras, sachou, fez uma torre, fez uma cerca, plantou de vinha escolhida. O homem não fez nada. O homem aqui não fez nada. O homem não entra em nada, com nenhuma ajuda, com nenhum auxílio no contexto da salvação e da criação de Deus. Então ele disse: pegou a sua vinha e arrendou. Arrendar quer dizer que ele entregou na mão de alguém para cuidar, e no seu tempo ele enviou os seus servos para receber o respectivo fruto. Ele está dizendo de um tempo em que os profetas, glória, eram levantados juízes, rei, patriarca, e os profetas eram levantados para dizer: e aí, como é que está a vinha do Senhor? Mas a Escritura diz que nesse tempo, aqueles que eram os arrendatários via e dizia: vem um servo lá, já vem nos incomodar, já vem ver como é que está a vinha, vamos apedrejar. Aí a Escritura diz que a um eles apedrejou, a outros perseguiu, a outros matou, e a outros feriram na cabeça. Aí o dono da vinha disse: vou enviar meu filho. Quem sabe assim, sendo filho, eles vão respeitar, né? Vão dizer assim: não, agora é o filho do dono, então agora vamos respeitar, vamos tomar cuidado, né? Porque quando era servo, nós fazíamos o que queria com eles, mas o filho, se a gente mexer com o filho, pode ser perigoso, mexer com o filho dele. Então o Senhor envia o seu filho, mas quando enviou o seu filho, os arrendatários disseram: é o filho, vão tomar a vinha, pegamos-los e matamos-los. E a Escritura diz que pegou o filho, arrastou para fora da vinha e matou ele crucificado. Aí Jesus perguntou: e agora o que fará o Senhor a esses homens? Aí eles dizem: virá o Senhor da vinha, matará estes homens, tomará a vinha deles e entregará a outros que sejam fiéis no trabalho, que cuide e dê o respectivo fruto no seu tempo. Eles estão falando de duas alianças. Eles estão falando de um povo que não recebeu, não cuidou do que era de Deus. Deus tomou e entregou alguém chamado igreja, dizendo: agora cuida do que é meu e dê o fruto no seu tempo devido. Aqui está a seguinte parábola que o evangelista Mateus está contando: Deus não perdeu o controle do seu campo. Deus ainda continua sendo rei, continua sendo Senhor, continua governando a glória, pois ele não perdeu de vista a sua seara nem o seu campo, pois aquilo que ele plantou ele cuida, aquele que ele chamou ele cuida, zela e protege a glória, porque ele continua ainda sendo rei para sempre sobre toda a terra. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. E quando ele semeou, mais uma vez, ele disse para os homens: preserve a boa semente, cuide da boa semente, guarde a boa semente. Mas o versículo 25, ele dá um choque de realidade e diz: mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Mais uma vez os homens falharam.
irmãos, é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Observe que quando a Escritura se trata do sono, o sono não é mal em si, porque o sono, quando se fala de forma literal, o sono é o reparador do corpo, pois quando estamos cansados, fatigados, logo o que vem na nossa mente, vou dormir um pouco, depois eu retomo novamente as atividades. A Escritura diz em Gênesis capítulo de número 1, capítulo número 2, versículo 21 e 22, em que Deus fez cair sobre Adão um profundo sono. E quando Adão estava dormindo, Deus, do seu corpo e da sua costela, Ele formou uma esposa para ele. E quando ele acordou, ele disse: coisa boa, visto que é carne da minha carne e osso do meu osso, o nome dela vai ser mulher. Então isso mostra que quando Deus fez cair profundo sono sobre Adão, enquanto Adão dormia, Deus estava fazendo uma coisa boa para ele. O salmista Davi vai dizer: eu logo deitei e peguei no sono, porque Deus me faz repousar em segurança. E quando eu acordei, eu percebi que acordei porque Deus me sustentou a noite inteira. Então ele disse: eu dormi, e porque Deus me sustentou a noite inteira, eu acordei. Então o sono não é mal, o sono é uma coisa boa em si. A Escritura diz que em Gênesis capítulo 15, Abraão caiu em profundo sono no meio da tarde, e ali ele teve visões de Deus, de revelação de Deus acerca do seu povo que ficaria 400 anos no Egito. Depois Deus enviaria um libertador e sairia de lá rico. A Escritura diz que José também sonhou, a mulher também do governador Pilatos sonhou com Jesus, Abimeleque sonhou. Então muitas pessoas sonharam e tiveram revelação de Deus em seu sonho. Joel disse que nos últimos dias Deus se manifestaria através de sonhos, visões e também por revelação. Os velhos teriam sonhos, os novos teriam visões, vossos filhos, vossas filhas profetizariam, e vossos jovens e também aquelas suas servas seriam cheios do seu espírito. Daniel sonhou, Nabucodonosor sonhou. Não há mal em sonhar. E ninguém sonha acordado, todo mundo que sonhou dormindo. O sono fala de forma literal, mas também o sono também fala de uma forma, o sono da morte. Quando Daniel 12:2 fala: muitos dos que dormem no pó, muitos ressuscitarão naquele dia para a vergonha e horror eterno, e outros se levantarão para a glória e louvor eterno. Ele está dizendo, no dia da ressurreição, ele está falando muito dos que dormem no pó, ele está falando do sono da morte. Quando ele fala também, a Escritura diz que Jesus olhou para a filha de Jairo e disse: a menina dorme. Não está morta, ali todo mundo riu. A Escritura diz que quando Jesus fala de Lázaro no João 11, Jesus disse: ele não morreu, ele só está dormindo. Mas Lázaro havia dormido, mas para Jesus era apenas um sono. Então, em alguns contextos, o sono é empregado como sono literal, como sono da morte. Mas quando nós analisamos algumas partes da Escritura, como em 1 Reis capítulo 18, que o profeta Elias vai falar de Baal e vai dizer assim: olha, clama mais alto. Talvez Baal viajou, ou a agenda dele está lotada, ele deve estar atendendo alguém agora, está muito ocupado. Ou quem sabe ele está dormindo, grita mais alto para ver se ele desperta do sono. Logo ele está dizendo: o sono é uma fraqueza. Quando ele faz uma comparação de Baal e Deus, o profeta Davi vai dizer: nosso Deus, ele não tosteneja nem dormita, ele não pestaneja nem dorme, o guarda de Israel.
Cícera, quando Jael estava perseguindo a Cícera, no contexto de Juízes, quando Cícera estava sendo perseguido, a Escritura diz que Jael disse: pode entrar aqui na minha tenda, descanse. Aí ele, enganado por ela, né? Mas obrigado. Ela disse assim: não, entra aqui na minha tenda, pode dormir. Aí disse que ele vinha correndo em fuga. Aí ele deitou. E disse: me dê uma água para beber, que eu estou com sede. Aí ela foi lá, deu uma água, não, ela pegou, foi leite para ele. Deu leite e ainda enrolou ele. Aí disse que ele agarrou no sono. E era um contexto de guerra, mas ele foi dormir. No momento de guerra, ele foi dormir. Aí Jael, esperta de sua raposa, enrolou ele, né, e disse: durma, descanse. Quando ele estava dormindo, ela pegou uma estaca do martelo, foi de pianinho de ponta de pé e cravou uma estaca na sua nuca. Isso mostra nesse contexto que o sono é uma fraqueza. Mesmo quando a gente está dormindo à noite, nós estamos dormindo porque o nosso corpo cansou e nós desabamos. E se não for Deus para cuidar de nós, o nosso inimigo já tinha nos matado dormindo, porque o sono é uma fraqueza. Então, quando observamos esse contexto em que o sono é uma fraqueza do homem, a Escritura diz que quando Saul perseguia Davi, uma vez Saul estava dormindo quando ele estava perseguindo. Aí Davi atravessava o seu campo de noite, escondido, cortou um pedaço da sua capa. E aí entra aquela ideia que diz assim: olha, se eu quisesse, sabe? E ele volta para o seu acampamento com um pedaço da capa do Saul, dizendo assim: olha, Saul, se eu quisesse eu te matava dormindo. Mas ele disse: eu não quis, porque no teu momento de fraqueza, se o teu inimigo quiser, ele arranca a sua vida em um só momento, se não for Deus para guardar o teu sono, o teu momento. O sono é uma fraqueza. E nesse contexto, quando Jesus disse assim: olha, o Senhor que semeou boa semente no seu campo, mas os homens dormiram, e veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Ele estava dizendo: os homens estavam desapercebidos, os homens estavam na inércia, os homens não levaram a sério o contexto da boa semente. Os homens não ficaram em alerta para defender o seu campo, para defender o seu território. Quando ele estava falando do sono, aqui ele não estava falando nem do sono da morte, nem do sono literal. Ele estava falando do contexto da vigilância. Alguém que não vigiou, o inimigo entrou na família, o inimigo entrou na vida espiritual, o inimigo entrou na vida social, na vida financeira, passou a fazer, aleluia, acampamento no território dos homens, e eles continuaram cochilando. Oh Deus! E aqui mostra a negligência dos homens. Homens que não lutam pelas suas famílias, não lutam pelas suas vidas, não lutam pelas suas causas, mas se entrega, cochila e dorme como se tudo estivesse normal. Mas Paulo vai dizer: não dormimos, não durmamos como os demais, mas vigiemos, porque a nossa salvação está mais próxima do que quando no princípio cremos. Paulo diz aos Romanos: é hora de despertar do sono, é hora de despertar do sono, glória, porque a nossa salvação está mais próxima do que quando no princípio cremos. E aí ele diz: levanta-te entre os mortos, oh glórias em Cristo te esclarecerá, desperta tu que dormes. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, glória. Bendito seja o nome do Senhor da glória. Oh Deus poderoso e fiel, bendito seja o nome do Senhor da glória. Oh glória. 1 Pedro 5,8, Pedro escreve dizendo: olha, vigiai e sede sóbrio,
porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Aí o profetista Salomão 6, 10 e 11, ele diz: o que é que tu fazes? Desperta, preguiçoso. Até quando não despertará desse teu sono? Um pouco para cochilar, um pouco para pestanejar, um pouco para cruzar os braços. Oh glória, oh meu Deus, levanta-te desta marola espiritual, dessa preguiça. Tem pessoa que com toda a audácia ela fala assim: eu não vou à igreja não, porque eu estou com preguiça hoje. Parabéns para você. O diabo já venceu mais uma vez esse aí. Observe. Salomão disse: eu passei na beira do campo do preguiçoso, e o que eu vi foi abrolhos e espinho. E ele diz: levanta-te, ó preguiçoso, para que a pobreza não te apanhe como um ladrão, e nem a miséria como um homem bem armado. O sono da indolência, o sono da preguiça, a marola espiritual fez com que o inimigo entrasse no território. E quando ele entra no território, ele faz acampamento. E aí vai dar mais trabalho ainda para sair, porque os homens dormiram, os homens não vigiaram. Aí depois dizem: por que isso me sobreveio? Não era essa a pergunta de Gideão? Por que tudo isso me sobreveio? Porque os homens não vigiaram, não fecharam as brechas, não fecharam as portas, foram permissivos e deixaram o adversário entrar. E aí quando ele entra, ele planta destruição, ele planta caos, ele planta bagunça, confusão, ele planta facção, ele planta desordem, vingança, orgulho, ódio, rancor, mágoa. E enquanto isso os homens estão dormindo. Enquanto isso as pessoas estão dizendo: é assim mesmo, é porque eu não presto mesmo. Não, é porque o inimigo já fez acampamento. Mas nessa noite, em nome de Jesus, mas nessa noite, oh glória, os inimigos do povo de Deus, quando entravam, eles faziam acampamento em volta da cidade, eles faziam acampamento nas entradas, e não permitia que o povo se alimentasse para matar os presos dentro da cidade. Mas o Senhor nessa noite revela os planos do inimigo, e se ele entrou com destruição, se ele entrou com enfermidade, se ele entrou para colocar o seu acampamento, sai agora. Se ele entrou com o seu vício, com a sua madeira, oh, sai agora, em nome de Jesus. Aqui não. Aqui a gente não come, aqui eu não durmo. Talvez não pareça, mas o texto aqui, o cenário é de guerra. Ah, mas eu não vejo granito ou espada, eu não vejo carro de fogo, não vejo briga. Essa é a pior guerra de ser vencida. Você já ouviu falar na Guerra Fria? E agora existe até a guerra cibernética, a guerra econômica e a guerra verbal. Pois são guerras camufladas, guerra que os indivíduos, somente a elite vê, somente pessoas malignas tramam. E aqueles que estão desapercebidos, por quê? Só anda TikTok, só anda Instagram, rolando rios, e uma vida espiritual preguiçosa. Não vê, não percebe, não chega. Não vê, não vê. Aí o inimigo chega assim e fala assim: vou plantar dentro da casa dele, por intermédio das rádios sonoras. Diz: não, isso é o hit do momento, todo mundo está ouvindo. Ele põe os comerciais, ele põe no outro
Não precisa fechar o olho para dormir. Não precisa roncar. O que é o sono? Repouso causado pelos adormecimentos dos sentidos. Repouso causado pelos adormecimentos dos sentidos. Quem está dormindo não ouve, não fala, não sente. Ele não percebe. E o seu inimigo sorrateiramente, ele diz: eu só preciso de um espaço para plantar uma semente, já é o suficiente. Mas aqui está aquele que não dorme, aquele que não pestaneja, aquele, oh glória, que levantou uma cerca para proteger a sua plantação. Oh glória, o Senhor está no meio dela e jamais será abalada. Oh, louvado seja o nome do Senhor, pois tudo aquilo que Ele não plantou, ela arranca. Aquilo que Deus não plantou, ela arranca. Oh, glória! É hora de despertar do sono. Não é momento de cochilar, nem de vacilar, nem dizer isso é normal. Os tempos mudaram. Isso já acontecia. Não, não. Na minha vida não, na tua vida não. Na nossa vida quem governa é o Senhor dos exércitos. E toda semente do inimigo será desarraigada, arrancada pela raiz. É noite de despertar do sono. É noite de acordar para a verdade, para a realidade em que vivemos. Jesus disse: sede vós vigilante, ficai vós apercebido, porque é a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Ele disse: vai ser uma hora que você não está esperando. Vai ser uma hora que a gente está bem despreocupado. Vai ser uma hora que talvez alguém vai estar denegrindo alguém, falando mal de alguém. Vai ser uma hora que talvez nós estamos mais fracos na fé. Vai ser aquele momento que nós não queremos nada com Deus. Ele disse: na hora que não cuidares, tome cuidado, vigie, redobre a sua atenção, redobramos a nossa vigilância, pois não sabemos o dia e nem a hora. Vamos cear nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus.